Oi, seja muito bem-vindo ao Tempo de Mesa. Se você é novo por aqui, eu me chamo Sofia, e se você já é de casa, chega mais porque vai começar o terceiro episódio do Tempo de Mesa. Se você ainda não viu os outros episódios, fica tranquilo, eles estão aqui na descrição e é só você entrar no meu canal que você vai encontrar os outros 2 episódios. E hoje a gente vai falar sobre a aliança ser um compromisso, então já pega alguma coisa pra você e vem sentar na mesa pra gente ter esse tempo juntos. Antes de Moisés passar os 10 mandamentos para o povo de Israel, ele fala a seguinte coisa em Deuteronômio 5, no versículo 1 e 2. Ouça, Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprenda-os e tenham o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança. Aliança significa se unir a alguém e ter um compromisso com essa pessoa. Por isso nós vamos falar sobre a importância de sermos fiéis no nosso compromisso com o Senhor, na nossa aliança com Deus. Quando um influencer, por exemplo, tem uma aliança com uma empresa X, ele não pode se relacionar com uma empresa Y que é a rival dessa empresa X, porque isso faria com que ele descumprisse o compromisso que ele tem com essa empresa. Assim como, por exemplo, um homem e uma mulher casados não poderiam flertar com outras pessoas, porque eles estariam descumprindo o compromisso dessa aliança que eles dois têm juntos. Só o fato, por exemplo, de um homem flertar com uma mulher, se ele é casado, já faz com que ele esteja descumprindo essa aliança. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Na nossa vida com Deus, nós temos uma aliança com Ele de sangue. O Senhor entregou o seu Filho para que nós fôssemos resgatados do reino das trevas, para que a gente pudesse ter relacionamento com Ele, assim como a gente tinha no jardim, para que a gente pudesse estar se apresentando à presença deles, para que a gente se achegasse até Ele. Jesus faz com que o véu do templo se rasgue de cima a baixo, para que agora a gente possa adentrar nesse lugar, para que a gente venha se relacionar com Deus, ter paz com Deus, vida no Senhor e muitas outras coisas. Então, se nós somos cristãos, assim como Moisés fala, a gente precisa ter o cuidado de obedecer aquilo que está dentro dessa aliança, de seguir e se manter nessa aliança. E como nós fazemos isso? A palavra vai falar pra gente lá em 1 Tessalonicenses 5, 22. Afastem-se de toda forma de mal. Uma outra versão vai falar, abstende-vos de toda aparência do mal. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Como eu falei, se um homem casado ou uma mulher casada flerta com outra pessoa, ele já está traindo a aliança que ele possui com essa pessoa. Sendo assim, nós temos uma aliança com Deus. Se nós flertamos com o pecado, nós já estamos traindo essa aliança. A gente não precisa nem chegar de fato ao pecado, mas só da gente estar ali, chegando perto, se aproximando, permitindo que coisas que nos levam cada vez mais para perto do pecado permaneçam na nossa vida, nós já estamos flertando com Ele e nós já estaremos traindo a nossa aliança com o Senhor. A gente precisa estar longe de tudo que tem até a aparência do mal e não só o mal de fato. Sofia, mas o que é flertar com o pecado? Flertar com o pecado é ter atitudes, é ter práticas, ouvir músicas, ver séries, ler livros, filmes, que vão te levar pelo caminho que no final o resultado vai ser o pecado, sabe? Quando a gente tá nesse lugar de flerte com o pecado, é como se a gente estivesse usando o Waze. A gente vai ser guiado através desses flertes a chegar no final no pecado. Nós temos uma aliança com Deus, então a gente precisa todos os dias escolher permanecer fiel a essa aliança. E para isso a gente precisa, em cada momento do nosso dia, fazer escolhas que vão nos aproximar de Deus e não nos tirar dele. Que vão fazer com que a gente esteja cumprindo aquilo que a palavra diz e não fazendo completamente o contrário do que ela fala. Só que muitas vezes a gente está tão distraído com o que está acontecendo ao nosso redor que a gente não consegue perceber que as coisas que a gente está permitindo na nossa vida estão, na verdade, atrapalhando o nosso relacionamento com o Senhor. Estão, na verdade, fazendo com que a gente aja de maneira infiel a Ele. Muitas vezes são coisas tão pequenas e que já estão tão incrustadas no nosso dia a dia, na nossa sociedade, que a gente nem pensa que essas coisas vão estar fazendo alguma diferença na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, mas que se a gente olhar à luz da palavra, aquilo ali está sendo uma traição aos olhos do Senhor. Aquele que vive em pecado vive como inimigo de Deus. E se nós temos uma aliança com Ele, a gente não pode viver como inimigo. A gente precisa viver dentro dessa aliança como amigos do Senhor. Uma das garantias mais lindas que a palavra nos dá é que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. Então o Senhor, Ele não muda, sua palavra não vai mudar. Se Deus é fiel, Ele vai permanecer fiel para sempre. E todo mundo sabe que o relacionamento, ele demanda de 2 pessoas
que essas duas pessoas escolham permanecer. O Senhor, ele escolhe permanecer todos os dias e ele vai para sempre escolher permanecer sendo fiel, porque ele é fiel e a sua natureza não muda. Então, cabe a nós, a segunda pessoa desse relacionamento, ter essa mesma atitude de permanecer fiel, de se posicionar de uma maneira que a gente não vai estar desfazendo essa aliança com ele, mas que a gente vai estar cada vez mais selando essa aliança na nossa vida. Então, é muito importante que a gente permaneça firme, porque o Senhor, ele está ali. Então, se nós temos um relacionamento com ele, cabe a nós permanecer, assim como ele permanece. Então, você precisa decidir por quais caminhos você vai seguir. Quais escolhas no seu dia a dia você vai fazer que vão ou te aproximar do Senhor, ou vão te tirar totalmente dele. Ou você vai estar se agarrando ainda mais e selando ainda mais essa aliança com as suas ações, ou você vai estar rompendo essa aliança de uma vez por todas. A gente precisa escolher se a gente vai se manter por caminhos de fidelidade ou de infidelidade. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Às vezes, na hora que a gente está comprando um livro para a gente ler, nesse livro a gente sabe que tem algumas coisas que não nos convém, mas ainda assim a gente compra. A gente está sendo infiel, porque a palavra diz para a gente afastar de nós todo mal, tudo aquilo que tem aparência de mal e tudo aquilo que é mal. A palavra também diz lá em Tiago 4, no versículo 7, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, se eu sei que nesse livro, nesse filme, nessa série, nessa música, tem alguma coisa que não vai me aproximar de Deus, mas que, pelo contrário, está trazendo um monte de insinuação de pecados que a palavra apresenta, seja ele qual for. Se eu permaneço naquilo ali, eu não estou resistindo ao diabo, eu não estou obedecendo ao Senhor e nem muito menos me submetendo a ele. Eu estou, pelo contrário, me afastando de Deus e me submetendo ao diabo. E se eu estou me aproximando do inimigo da pessoa com quem eu tenho uma aliança, eu estou traindo essa pessoa. Quem escolhe permanecer todos os dias num caminho de infidelidade, de iniquidade, acaba se tornando escravo dessa mesma infidelidade e dessa mesma iniquidade. Seja fiel à palavra, seja fiel ao Senhor e à aliança que Ele fez com você. Obedeça aquilo que Ele tem a te dizer na palavra, siga o caminho que a palavra nos apresenta. A gente não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas a gente precisa permanecer. E aquele que permanece, aquele que prevalece até o fim, herda o reino dos céus. Deuteronômio 28:14 vai falar o seguinte pra gente. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer um dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir a outros deuses e prestar-lhe culto. Ai, Sofia, mas eu não sigo a nenhum outro Deus. Só que no momento que a gente está seguindo a nossa carne, a nossa própria vontade, a gente não só está servindo a nós mesmos, como a gente também está servindo a Satanás. Então a gente primeiro precisa decidir qual caminho a gente vai se manter. Ou a gente se mantém fiel ao Senhor e à palavra, ou a gente vai se manter fiel a nós mesmos e a Satanás. Nós temos uma aliança com o Senhor. E toda aliança demanda um compromisso de ambas partes. Deus, ele faz a parte dele todos os dias. Então, cabe a você fazer a sua parte da aliança. Permaneça fiel a Deus, porque a obediência e a fidelidade ao Senhor não só nos aproximam ainda mais daquele que nós tanto amamos e que tanto nos ama, mas faz com que a gente venha desfrutar ainda mais da graça, da bondade, do amor dele, que entregou o seu próprio Filho para que a gente pudesse ter acesso à sua presença. Nós temos um compromisso com o Senhor e então é importante que a gente permaneça fiel a esse compromisso. Amém? Feche seus olhos para a gente poder orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de mesa que o Senhor pôde nos proporcionar, meu Deus. E eu oro para que, em nome de Jesus, o Senhor venha trazer fidelidade aos nossos corações, Pai. Que nós venhamos nos tornar, Pai, ainda mais fiéis a Ti. Mostra-nos, Senhor, mostra-nos, Espírito Santo, aquilo nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que não está nos aproximando de Ti, mas pelo contrário, está nos tirando da Tua presença. Que não está selando ainda mais a aliança que nós temos contigo, mas tem nos roubado dela, Pai. Eu oro para que, em nome de Jesus, se alguém aqui tem vivido flertando com o pecado, Pai, que a gente possa estar mudando as nossas atitudes, mudando os nossos pensamentos e que a gente venha permanecer fiel ao Senhor, assim como o Senhor é fiel a nós, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Beijo, beijo e até o próximo Tempo de Mesa.